Mudando de página aqui, como a gente prometeu, o Jamil Chad está conosco mais uma vez, nos visitando aqui, e é para nós uma honra. E dentro do noticiário internacional, a gente tem um monte de coisa acontecendo, mas é claro que a gente deve abordar o encontro entre Donald e Xi Jinping. Teve até aula de história e filosofia, né, com a lembrança de Xi Jinping de Tucídides, o grande historiador grego, mas calma lá, né, porque o ensinamento de lá atrás vale para hoje em dia, né. Eu achei, Jamil, você, por favor, fique à vontade para analisar, simbólico ele ter falado assim, olha, estamos bem, mas podemos estar mal. É mais ou menos isso, né? Exatamente, Felipe. Bom dia, Joana. Dia. Privilégio estar aqui com vocês, mais uma vez. Olha, a gente entende a dimensão do que está acontecendo aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma notícia muito importante. Mas o mundo continua, né? Uhum. E esse mundo continua justamente num dia absolutamente importante para entender justamente que tipo de relação esses dois países vão construir a partir de agora. É a primeira vez que um presidente americano em exercício vai para a China desde 2017, ou seja, quase 10 anos, Felipe, sem uma visita de Estado. E aí, como você colocou, Xi Jinping dizendo, olha, a relação pode ser boa, ela pode ser construída de uma forma positiva, eles falam de coexistência pacífica, né? Coexistência. É um termo da Guerra Fria, né? Exatamente. Uhum. O que é coexistência? Você vai ter que me engolir, porque eu não vou sair daqui. Eu existo. Coexistência pacífica. Mas, se você ler o comunicado final, eles dizem, sim, está tudo muito bem, desde que vocês não ousem falar de Taiwan. Né? Então, não com essas palavras, mas indo nessa toada, é um alerta. É um alerta de que, sim, é absolutamente fundamental que essa relação exista, mas também existem linhas vermelhas. Se você passar dali, obviamente, nós vamos ter de mudar a forma de nos relacionar. Vamos dizer assim. Há sempre muita chantagem ou imposição de limites? O que é? Estará assim caso assado? São os limites da geopolítica? São os limites da geopolítica, Joana. É uma questão absolutamente existencial para a China, Taiwan. Então, quando o Donald Trump diz, não, Taiwan vai ser sempre protegida pelos Estados Unidos, os chineses colocaram uma linha vermelha e falaram, não, a partir daqui você não passa. Esse tema não entra. Claro, é um alerta de uma China que se sente muito confortável atualmente. Uma China poderosa comercialmente, economicamente, e que sabe que agora está falando de igual para igual. Uhum. Né? Ela está, pelo menos, tentando falar de igual para igual. Donald Trump, claro, quer dar a sua versão, a versão de que existe uma possibilidade de que os Estados Unidos coloquem tarifas. Claro que sempre existe. Agora, Donald Trump sai da China neste momento muito certo de que esteve num dos centros de poder do mundo. Agora, as informações oficiais sobre as quais nós estamos falando são declarações diplomáticas, floreadas. O que nós podemos pensar sobre os bastidores? O que você, que é tão experiente nessa área, pode nos trazer sobre os bastidores de uma viagem histórica como essa? Como teria sido o clima? É um clima tranquilo, aparentemente, entre os dois? Ou os dois vão com a pretensão de mostrar que estão tranquilos, mas sabendo que é delicado? Joana, essa é tipicamente uma reunião muito diferente da reunião do Lula com o Trump, em que ela foi preparada ao longo de meses. Então, ela é feita para não ter surpresas. Ela é feita justamente para que esses dois líderes mostrem algum tipo de controle da situação para os seus respectivos públicos. Então, Xi Jinping vai dizer, olha, eu saí vencedor, Donald Trump vai dizer, eu saí vencedor. Mas, o que nós sabemos é que Taiwan foi alvo de uma conversa tensa entre os dois. Isso, de fato, aconteceu. Então, por mais que você tente controlar absolutamente todos os aspectos do encontro, quando chega cara a cara, foram 2 horas de tete a tete, pelo menos, a conversa bilateral entre os dois. Obviamente a reunião foi muito maior, mas essa reunião em que os dois estiveram frente a frente, foi uma reunião que, no momento que a questão de Taiwan apareceu, houve tensão. Agora, eu quero colocar aqui na mesma discussão, Jamil, Joana, você que está nos assistindo, nos acompanhando aí,
ok, não mexa com Taiwan, mas existe um negócio chamado Irã, né, que é o grande conflito de momento, e há uma conexão econômica fundamental entre Irã e China. Será que o Irã pode ser colocado como moeda de negociação? Olha, ok, deixamos Taiwan de lado, mas, enfim, deixa o Irã com a gente, então. Pode ser isso, Jamil? Pode ser o Irã, mas também pode ser a América Latina. Opa! Né? Então, nós não tocamos no Irã, perdão, em Taiwan, mas parem de ajudar Cuba, parem de ajudar ou terem relações com os países latino-americanos. Então tem isso também. Qual é a troca? Porque, claro, ninguém vai ceder simplesmente. O que eu posso ganhar em troca de dizer, ok, não toco em Taiwan. Talvez a gente vai descobrir nos próximos dias qual foi essa moeda de troca. Curioso é que no banquete, né, que foi feito agora, faz poucos minutos, um banquete que o Xi Jinping ofereceu para o Donald Trump, ele disse, essa é a relação bilateral mais importante do mundo. E é verdade, porque o mundo inteiro está nesta barganha. Nós estamos nessa barganha, Cuba está nessa barganha, o Irã está nessa barganha e Taiwan está nessa barganha. E aí isso é importante porque muita gente que está nos acompanhando pode pensar assim, mas isso não diz respeito a nós, é uma confusão entre Estados Unidos e Israel de um lado, Irã do outro, China do outro. Não, mas o Brasil tem negociações com ambos os lados, né? Então tem que ser extremamente pragmático. E aí a gente retoma uma lição da história, que é a nossa tradição brasileira de diplomacia, aquela diplomacia do mundo antigo. A gente está no mundo novo hoje, mas até agora, Jamil, temos ido bem, né? O problema são esses desafios que têm aparecido, né? Exato, e por isso que é muito importante a gente acompanhar essa reunião, não como algo lá longe que acontece entre dois países que não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Por exemplo, se nos próximos meses a China decidir que vai comprar mais soja americana, como uma espécie de barganha por algum outro tema, adivinha quem perde? Nós. Então, é uma relação que sim tem um impacto direto no Brasil. Agora, nós temos 2 minutinhos, Jamil, você que já explorou toda a parte factual da notícia. Quero aproveitar para te perguntar, você que está aqui pessoalmente, como é que você fica sabendo de tanta coisa que acontece lá, Jamil Chad? Não, estou perguntando sério, tem muitas pessoas envolvidas. Claro que a gente fala... Trump e Xi Jinping, a equipe deles é enorme, é um trabalho muito grande. Não é ele que escreve os discursos deles, não é o Xi Jinping que escreve os discursos deles, não são eles que definem o que vão tratar, o que é prioridade. Claro que eles têm a palavra final, mas é uma equipe muito grande. E é assim que quem é especialista nesse tipo de conteúdo e de cobertura consegue ter acesso a essas informações? Olha, eu vou te contar. É um segredo. A construção de fonte, você não faz da noite para o dia. Então é realmente algo que exige investimento. O que é o investimento? Você ia a milhares ou centenas de reuniões que não vão dar em nada, não vão dar notícia. Mas você conhece aquela pessoa, aquele diplomata, aquela fonte. Às vezes você conhece o motorista. Então quando você vê esse motorista em outro lugar, você fala, opa, se esse motorista está aqui, significa que é porque aquela delegação está aqui. Então, a construção de fontes é isso. E daí, claro, a tecnologia serve para algo espetacular, que é ter esse contato. Alguns têm contatos pouco republicanos pelo celular. A gente só tem contato com fontes, o que obviamente é mais tranquilo. Isso é muito legal porque reforça que assim, não é achismo. Claro que tem análise das informações, mas são informações de bastidores que a gente traz e ajudam a entender o que de fato está acontecendo, informações quentíssimas. Jamil, muito bom ter você aqui presencialmente no nosso estúdio, você que está todos os dias conosco. Gostaria que tivesse mais vezes aqui, mas infelizmente a Suíça chama. Tá um pouco longe, né? Tá pegando avião hoje já. Daqui a pouquinho. Boa viagem para você. E amanhã estaremos aqui, mas lá. Ok. Com jet lag e tudo, mas com informação. Não, sempre. Um abraço para você, Jamil. Obrigado. Felipe, Aplausos da torcida lá.